Gente, eu passei aqui para falar rapidinho sobre. Eu acredito que agora, com o fim das eleições, que possa acabar com este conflito que os brasileiros estão vivendo, sabe? Parece que é um ódio, é um coração tão duro que as pessoas estão perdendo amizades, parando de se falar com familiares, por causa de pessoas que sequer sabem que nós existimos. E que por Jesus vivinho, que isso acabe, que agora esse conflito acabe. Só que eu tenho uma pergunta a fazer. Será que você estaria fazendo esse auê todo para Jesus? Estaria gritando, estaria louvando, estaria adorando na rua, clamando, todo mundo clamando Jesus, todo mundo orando por Jesus, todo mundo adorando Jesus, da mesma forma que estão fazendo com os homens? Porque se vocês não sabem, vai aí a bomba. Só ele vai te salvar, querido. Não vai ser presidente, não vai ser ninguém. Na hora do vamos ver, quem vai te salvar ou não vai ser Deus. Será que a gente estaria assim? Talvez eu seja a pessoa menos indicada para estar falando isso. Porque eu sou humana, eu sou falha, eu sou impulsiva. Às vezes falo besteira, mas eu conheço um Deus tão grande, poderoso, que transformou a minha vida. Gostaria tanto que tantas pessoas como eu não estou falando de igreja, placas de igreja, denominações, não estou falando sobre isso. Estou falando daquele que é maior que todos e tudo, Deus. Porque falar que acredita em Deus é fácil. Até um ateu acredita em Deus. Entra num avião com um ateu, e se o avião estiver caindo, se ele não vai suplicar por Deus, se ele não vai gritar o nome de Deus, pelo amor de Deus, socorro. Entendeu? Vamos ver. É Deus, é sempre Deus. E a gente está acostumado a achar que Deus é moeda de troca. Ou então achar que Deus é estepe, que quando a gente precisa, a gente vai e se prostra e pede para Deus. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê. Só Deus para me ajudar. E vai lá. Vai dar tudo certo, tudo legal. Vida que continua. E cadê de continuar na presença do Pai? Já foi, né? Seu pedido foi atendido. Então, é até engraçado falar, porque até Satanás sabe que Deus existe e sabe que já perdeu essa guerra, e ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer ser humano, de rabo a cabo, de cabo a rabo. Então, o meu desejo hoje, do fundo do meu coração, seria que as pessoas fizessem esse auê, fizessem campanhas, fizessem essas multidões para Jesus, para louvá-lo, para glorificá-lo, trazê-lo para dentro da sua casa, para dentro de você, que ele possa fazer morada dentro de você, porque daí ele vai te dar discernimento, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar sabedoria, que não vem dos homens, mas vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus é muito melhor. Porque ele sabe tudo, ele vê tudo, e nada passa despercebido. Eu tenho plena consciência disso. Por quê?
conheci um Deus verdadeiro que transformou a minha vida, literalmente, de dentro para fora. Mas isso é o que mais importa, sabe? E hoje, para mim, viver sem o Pai, eu largo tudo, mas que Deus não se aparta de mim, que Ele não me deixe, não solte das minhas mãos, porque Deus é tão misericordioso que mesmo errando, conscientemente ou inconscientemente, se a gente pedir perdão de todo o coração, Ele te perdoa. Como Ele disse a Pedro, perdoai 70 vezes 7. E Pedro pergunta, mestre, perdoai 70 vezes 7? Sim, Pedro. Ele olha para Jesus e Jesus sorri para ele e fala, todos os dias. Ou seja, todo dia é um recomeço. Todo dia a gente tem que perdoar. E se perdoar também. E pedir perdão a Deus. E andar com o Pai. Porque no fim das contas, com eleição, sem eleição, com quem entrou, com quem deixou de entrar, com quem saiu, com quem deixou de sair, não é o homem, não é o ser humano, é Deus. É Deus. Eu imagino, se alguém não leu o livro de Apocalipse, ou se é ateu, cada um, o bicho vai comer, né? A coisa vai pegar. Porque, bom, acredito que nem todos saibam que temos a primeira morte, que é a morte física, e teremos a segunda morte, que já é a morte de quando a gente for ressuscitados e tiver o juízo. E essa morte, ela é a morte eterna, assim como vai existir a vida eterna. Então, aqueles que estiver de frente ao Pai, e o Pai, ele não pisca, ele não dorme, ele sabe tudo sobre você, antes mesmo de você habitar dentro do ventre da sua mãe, ele te conhece. Quem mais te conhece é o Espírito Santo, é Deus. Então, quando você estiver no tribunal de Jesus, que eu não sei como vai ser, não vou falar hipocrisia aqui, porque eu não sei, mas segundo a palavra, tanto Satanás, tanto a morte e tanto os ímpios serão jogados no fogo do enxofre. Eterno. Eterno. Entendeu? Não vai ser por um dia, não vai ser misericórdia, Senhor. Não... Querido, não adianta chegar lá e na hora falar, misericórdia, Senhor. Eu não era ruim, não fazia mal pra ninguém, mas eu também não fazia nada pra Deus. Né? Ah, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Deus tá vendo. Imagina a cara de Jesus olhando. Porque no dia lá do juízo, Jesus não vai perguntar. Eu vou falar assim, não, Senhor, mas meu esposo, ele tava lá na igreja, ele tava orando, enquanto eu tava aqui em casa, ele tava lá fazendo a parte dele, e eu dando força pra ele fazer as coisas. Ele vai falar assim, eu tô perguntando sobre você, o que você fez? O que eu te pedi pra fazer? Você cumpriu com o que eu te pedi pra fazer? Eu não tô falando dele. A hora que chegar a vez dele, eu falo com ele, tá? Tô falando pra você só. É isso. Cara, na época de Moisés, que eles estavam tão desesperados lá no Egito, os escravos, que houve um clamor por Deus, porque eles já tinham se esquecido, a maioria dos hebreus tinha se esquecido de Deus, e eles fizeram um clamor, que era não sei quantas pessoas, e esse clamor foi ouvido. Porque onde há dois ou três, Deus estará lá. Imagina onde há milhões de pessoas. E foi atendido como, não sei se todo mundo sabe, mas foram libertos
do faraó. E que os 10 mandamentos são as 10 pragas, né? E foram libertos através de Moisés. Moisés só foi um instrumento do Senhor, ele só foi usado para poder tirar os escravos de lá. E Deus fez a parte dele, que é a parte sobrenatural. Porque a parte natural a gente faz, a sobrenatural quem faz é Deus. E aí eles passaram pelo mar e vermelho que se abriu e foram para o deserto. Enfim, se alguém quiser saber mais sobre Moisés, lê a Bíblia que você vai saber muita coisa. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: os heróis da fé, Mateus, foram os discípulos, nem vou entrar sobre os discípulos de Jesus, eu estou no Velho Testamento, Davi, José, Josué, Arão, nossa, são tantos, cara, Abraão, o próprio Moisés que eu acabei de falar. Olha, em alguns momentos, Elias, Eliseu, ai, cara, eu vou lembrando assim, eu vou viajando, eles tiveram alguma fraqueza, mas é lindo de ver como que eles colocavam o Senhor acima de qualquer coisa. Porque hoje, na Bíblia, tem várias passagens citando sobre ídolos, né? Daquela época, esculturas, imagens, essas coisas. Que eu acredito que não seja do caso de hoje. Porque hoje, as pessoas estão adorando, se auto-adorando e adorando mais os homens. Porque, gente, eu não assisto televisão, mas pelo que meu filho me mostrou, pelo que eu vi em status, é uma adoração que eu não vejo isso ninguém postar no status, stories, sei lá o que, na rua fazendo isso para Jesus, sendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente veio do pó, e do pó a gente vai voltar, assim como qualquer ser humano. Só que a diferença é a vida eterna. Se a gente pensar com a cabeça daqui, só sobre aqui, beleza pra você. Sorte na sua jornada. Que Deus te abençoe. E que, se você quiser conhecer o Deus que eu conheci, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que muda a sua vida, o Deus que te dá uma capacidade sobrenatural, você nunca mais vai querer saber de outra coisa. Ah, mas então você não sai, você não se diverte, você não... Não tem nada a ver. Jesus quer que a gente viva em abundância, quer que a gente seja feliz, quer que a gente tenha amizades, quer que a gente tenha confraternizações. Mas, acima de qualquer coisa, qualquer, é Deus, sempre Ele. Aí, em segundo plano, vem o que você quiser, querida. Agora, é Deus. Tá? E Ele tá vendo tudo isso. É um pequeno desabafo aqui, sei lá. Já que todo mundo dá suas opiniões, por que não dar a minha? E seja o que Deus quiser. Beleza, Creuza? Claro. Ai, eu desejo um mundo melhor, eu desejo um Brasil melhor, eu desejo pessoas melhores. As pessoas estão muito olhando para si, sabe? Para si mesmo. E quando a gente olha para si mesmo, a gente não consegue olhar para o outro. E quando a gente não olha para o outro,
A gente não consegue perceber a dor do outro. A gente não consegue ajudar ou saber o que está acontecendo. Ah, mas criticar... Caraca, amigos, a gente consegue. Sem saber por onde você passou, por onde você andou, o que aconteceu, o porquê. Aí te criticam. Nossa, mas nem sabe da missa metade. Nem sabe da missa metade. Deus sabe. Deus sabe. E é pra Ele, e é por Ele. Toda a glória e toda a honra. E só pra Ele que eu devo satisfação. E é só por Ele que eu vivo. Com a minha família. Me chamam pra sair? Chamam. Eu vou. Não. Me chamam pra... Minha mãe me chama direto pra ir pra casa dela? Chama todo dia. Eu vou? Não. Mas eu tô num processo. Que eu saí de um deserto. De onde Deus me transformou. Então eu ainda estou nesse processo. Então, desmarco 1000 vezes a minha cabeleireira? Desmarco. Ela já poderia ter chutado, né? Eu faz tempo. Mas ela sabe um pouquinho do meu deserto. A minha amiga, a outra, que a gente briga, uma das 3 Vanessa, sabe também. É uma amiga de infância, sabe um pouquinho do meu deserto. Bem pouquinho, mas só do pouquinho que ela sabe e do que ela sentiu uma única vez que veio aqui em casa, ela já viu. E ela falou assim, eu sei, eu vou dar seu tempo, porque é tudo um processo, você está recomeçando. A minha outra amiga, que mora longe também, ela sabe também do meu processo, ela sabe do meu deserto, um pouco, ou muito. E ela sabe o quão difícil é. Muito difícil. Então, jogar pedra no telhado do vizinho é fácil. Quando o seu é de vidro, toma cuidado. É muito fácil você apontar o dedo se você nunca passou por aquilo. Ou se você nunca teve alguém na sua família que já passou por isso. Então é muito fácil. E é muito fácil qualquer coisa na vida. Hoje em dia é muito fácil as pessoas julgar o próximo por qualquer coisa que seja. Por qualquer coisa. Ah, mas não tem dinheiro pra isso, mas tem dinheiro pra aquilo. E daí? Quem vai pagar as minhas contas? Quem viu minhas lágrimas no meu travesseiro, noites e noites? Jesus. Quem viu eu sendo quase internada por ter perdido um sobrinho, quase querendo tirar minha própria vida? Meu esposo e Jesus. Porque tem coisas que nem meus filhos sabem. Mas voltando, eu tô fazendo um diário da minha vida, gente. Eu não posso falar, não posso gravar, posso. Mas enfim, o que eu desejo pro nosso mundo é que a gente pare de se olhar para si mesmo, tenha compaixão das pessoas, tenta entender com outro olhar, um olhar de compaixão, sabe, sem julgamentos, e que a gente pare de adorar os homens, né, os seres humanos, seja da igreja, seja um ator, um cantor, sei lá, e também dinheiro, porque hoje em dia as pessoas acham que tendo dinheiro ela tem tudo.
mas você pode ser milionário. Se você não tiver Deus, você vai ter um buraco, um vazio tão grande que você vai comprar, você vai fazer mil coisas, mas nunca vai estar preenchida completamente. Pensa nisso, tá? E se alguém um dia fizer isso nas ruas para Jesus, dessa mesma garra, dessa mesma vontade que estava fazendo sobre política, pode ter certeza que eu vou ser a primeira que estará lá. Com certeza. Com certeza. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fica com Deus. E um ótimo começo de semana para vocês.